Muito bem, minha gente, muito prazer. Eu sou o Bruno Fazoli aqui, eu sou o fundador, CEO da Let'sBot, que é uma empresa, que é uma escola de bots, que tem o grande propósito de ajudar as pessoas e também profissionais a entrar para o mundo dos bots e também ajudar as empresas com treinamentos corporativos e consultorias. Ou seja, visto um pouquinho aí do que eu venho trabalhando nesses últimos anos, a gente teve muito aprendizado. E esses aprendizados eu gostaria super de compartilhar aqui com vocês hoje. Ou seja, um radar de habilidades. Será que a gente consegue mapear de alguma forma o que as empresas estão precisando e entender como criar uma trilha para a gente desenvolver nossas habilidades e se tornar mais à frente na nossa carreira, talvez, um especialista em chatbot? Como que a gente faz isso? E nós fizemos um trabalho aqui, e esse trabalho que eu gostaria muito de compartilhar com todos vocês, que é um radar de habilidades. Muito bem, antes da gente começar a falar sobre esse radar, a gente tem que entender um contexto muito importante. Que contexto é esse? As empresas, a maioria das empresas, né, não generalizando, mas muitas empresas que ainda desconhecem um pouco desse nosso mundo dos bots, essas empresas elas visualizam nos bots apenas tecnologia. E a gente olhando apenas para a tecnologia não dá muito certo, né, gente? Então, existiu um momento, né, da nossa história, a recente história de bot, onde a maioria das empresas olhava 100% para a tecnologia. E com as dores, as dificuldades, foram se aprendendo coisas, aprendendo riscos que existiram nesses projetos, para entender que chatbot não é só tecnologia. Então, esse gráfico aqui mostra, gráfico nessa imagem, né, mostra basicamente isso, um processo de desenvolvimento de software base olhando para chatbots, onde eu tenho aqui embaixo os requisitos do meu negócio, que o meu cliente precisa, que o cliente pede. Além disso, eu desenhar toda a parte de arquitetura e construção desse sistema, que seja integrações, que seja desenvolvimento dentro das plataformas, conexão com os meus canais. Depois, uma fase mínima ali de treinamento para saber se está dando tudo certo, de testes, para depois colocar isso em produção. Então, basicamente, esse foi o processo por muito tempo. O nosso Brasilzão, né, nosso mercado de bots ele é gigante e tem muitas empresas que ainda seguem esse processo de desenvolvimento de bots apenas como tecnologia. E quais foram os aprendizados das empresas que já desbravaram esse mundo lá atrás? Os aprendizados foram: gente, dá ruim fazer isso. Dá ruim pra caramba, dá muito ruim. E, ou seja, eu participei de vários projetos tentando ajudar a melhorar bot, a fazer as curadorias, a recriar projetos inteiros, porque o bot é caso perdido, sabe aquela coisa de caso perdido, gente, vamos fazer do zero. Olha o risco, fazer um projeto inteiro do zero. O seu cliente lá na cola falando para você assim: cara, eu paguei você, eu quero meu produto, senão eu vou cancelar contrato, tem multa ainda em cima. Olha a pressão que a gente tem a nível de negócio, a nível de nosso profissional, né? Ou seja, esse olhar apenas tecnológico, a gente percebeu já no mercado que não faz muito sentido. E por esse motivo a gente tem que colocar outras camadas aqui, que são camadas mais humanas. Assim como a Heloísa trouxe, o João trouxe também, tem duas camadas muito importantes, as camadas têm que se conectar. Né? E fazendo essas conexões, a gente consegue pensar na experiência. Chatbot é uma experiência. Como eu consigo, através de um sistema conversacional, criar uma experiência eficiente para o nosso usuário? Esse é o X da questão. Por esse motivo, a gente tem esse olhar desse framework que a gente vem trabalhando aqui na Let'sBot já há um bom tempo. Ele vem super se provando extremamente eficaz porque ele coloca fases, etapas. Etapa de behavior, onde eu vou entender comportamento, fazer pesquisa, descobrir necessidades do meu usuário, que canal ele está, como ele se comporta e o porquê que ele está falando com o nosso chatbot ou talvez com a nossa empresa. Interaction, onde eu vou lá e vou entender como criar interação com esse meu usuário. Eu vou entender as melhores práticas de UX Writing, de UI, para aplicar tudo isso e criar, com base no conhecimento que eu aprendi desse meu usuário, criar, na verdade, uma linha de raciocínio e talvez uma comunicação mais efetiva e menos ambígua, para depois entrar nas fases de tecnologia, buscar arquitetura, construir, e depois a fase de testes e, por fim, a curadoria. E aqui embaixo sempre o negócio está por aqui. Olhando então esse processo, que cada empresa basicamente puxa um pouco dessas etapas com nomes diferentes, não existe padronização no mercado, a gente consegue perceber que isso são grandes princípios que a gente pode chamar. Esses princípios, se a gente tem a visibilidade deles, a gente consegue descobrir onde está o problema e onde mora uma possível solução. Onde existe o risco do meu projeto e onde mora uma possível solução. E por outro lado, a gente consegue descobrir também o quê? O nosso objetivo aqui hoje, descobrir o que eu preciso saber para trabalhar com projetos de bots. Então, para isso, a gente consegue mapear quais são as habilidades para se desenvolver chatbots. O que a gente fez, né, por aqui? A gente fez um processo de pesquisa de 2 meses para conseguir entender isso a nível de detalhe e saber mapear exatamente quais são essas habilidades. Então, o que a gente fez? Vou mostrar para vocês aqui muitos post-its. Não dá para ler, obviamente, que é muito pequenininho.
Tem algumas coisas que são piadas internas, que só quem participou dos nossos treinamentos vão entender aqui, ó, o nosso amigo Léo Magalhães. Mas, enfim, qual foi o nosso escopo? Nosso objetivo, nosso grande desafio de design é como podemos ajudar profissionais a entrar no mundo dos bots ou talvez desenvolver a sua própria carreira dentro desse cenário de bots, que está faltando muita mão de obra, né? Semanalmente eu recebo aqui pedidos de indicações de profissionais. Então, o que a gente fez primeiramente? A gente começou a conversar, esse mapeamento inteiro foi feito com pessoas que já passaram pelos nossos treinamentos. Ou seja, pessoas que já estão trabalhando ou que ainda estão em processo de transição, mas que ganharam um certo conhecimento dentro desse mundo, e a gente conversou para entender o que você entende, o que você achou interessante, o que fez sentido e não fez, quais são as conexões com o mercado, experiência individual de cada um. Depois disso, a gente fez esse mesmo processo olhando para um outro olhar. A gente fez aqui, no começo do ano, um treinamento focado especificamente para capacitar mulheres em transição de carreira e também que estavam sem emprego. Ou seja, um público totalmente diferente do público que a gente está acostumado a trabalhar na tecnologia. Pessoas que não são da área de tecnologia, muitas vezes. Então, a gente quis ouvir também todas essas pessoas, essas mulheres. A gente começou a investigar tudo isso e questionar as mesmas coisas. O que fez sentido para você nesse programa que você passou? O que não fez sentido? O que o mercado, agora que você já foi contratado, algumas delas foram contratadas, o que acontece? O que você vê no seu dia a dia? Qual é a conexão do que você passou com, na verdade, o que você vê no dia a dia hoje? Quais são os seus maiores desafios? Ou seja, etapa do nosso framework lá, etapa de behavior. Quero entender o porquê. Esse é o nosso grande foco, né? Então, a gente fez isso com essas mulheres, então, e além disso, a gente fez também uma análise mais aprofundada com quem já passou em outros treinamentos aqui com a gente. Então, gente, post-it aqui não falta. Tem, ainda bem que é virtual, né? Para a gente economizar papel. Mas tem post-it pra, cara. É muito post-it. Belezinha. E além disso, a gente começou a fazer uma análise muito mais detalhada, entendendo os públicos que já passaram pela Let's Bot e os públicos que ainda não passaram pela Let's Bot. Assim, porque nível de proximidade, simplesmente por isso. Mas nossa pesquisa até então, ela se torna um pouco mais tendenciosa. Porque se eu estou falando só com pessoas que fizeram treinamento, ou só pessoas que gostariam, talvez, de fazer treinamento, eu estou sendo tendencioso. Mesmo o público sendo um público já um pouco mais geral. Porque o público de bot atinge todo mundo. Além disso, o que a gente fez? A gente foi lá e começou a olhar num olhar 360 graus. A gente conversou com pessoas que são experts nessa área, que são seniors, que são especialistas, que são líderes de equipes de bots, ou até mesmo líderes de equipes de bots nessa fase. A gente conversou então com várias pessoas, fez um processo para entender, mais post-its por aqui, qual que é a visão dessas pessoas, dos especialistas. De um lado, pessoas que querem entrar para a área e que já entraram, de públicos diferentes, e do outro lado, especialistas, pessoas que são que têm mais tempo já de casa, mais tempo de bots, no geral, e já passou por muitos aprendizados. Então a gente começou a olhar para um outro lado, beleza. Além disso, a gente começou a ver uma outra questão aqui. A gente conversou com pessoas que, além de especialistas, são responsáveis também por puxar comunidades que a gente tem hoje no nosso mercado, para entender qual que é a visão delas dentro do cenário de bots. O que você percebe dentro desse cenário de bots, sendo uma pessoa especialista e ainda influenciadora desse mercado de alguma forma? Então a gente começou uma piada, vendo, extremamente 360, né? Para a gente tentar entender o que é um comportamento maior. Depois disso, a gente fez mais uma análise. Olha, é muito post-it, hein, gente? Qual a análise que a gente fez? A análise foi a seguinte. Legal, a gente já entrevistou pessoas, profissionais. E as empresas do outro lado? O que as empresas estão buscando? A gente foi lá, então, conversou com algumas empresas por aqui, grandes empresas, empresas no setor financeiro, empresas em diversos setores, na verdade, para entender o que essas empresas estão precisando. Empresas que são fornecedoras de soluções de bot, empresas que são consumidoras, clientes finais, prestadores de serviço. A gente fez uma análise 360 com mais post-its por aqui para a gente entender qual que é a necessidade, o que é necessário os profissionais terem e saberem para trabalhar com chatbots, no olhar das empresas. Beleza. E a gente fez o quê? A gente pegou todos esses insights, todos esses post-its que a gente conseguiu aqui de aprendizados e juntou todos esses post-its num único ponto central para começar a fazer um segundo momento, que é o segundo de entender padrões. A gente começou a padronizar essas informações e começou a perceber que sim, existe um padrão. Mesmo o nosso mercado tendo nomes diferentes, as empresas colocam nomes às vagas, nomes dos profissionais, né, na carreira, cada um chama de um jeito, ainda assim existe um padrão por trás. Mas beleza, a gente juntou todo esse conhecimento que a gente adquiriu. Além disso, a gente fez mais uma análise, que é o quê? A análise das vagas.
Então, a gente fez aqui uma análise de 100 vagas diferentes que estavam abertas, faz 3 meses atrás, 4 meses atrás, enfim, um certo momento do tempo. A gente fez uma seleção aqui de 100 vagas que estavam em aberto, a gente começou a analisar o que é padrão, o que toda vaga pede. E a gente começou a perceber certas similaridades. E o primeiro ponto que a gente conseguiu perceber é que o quê? Todas as vagas pedem tudo. Caraca, mas como assim? A vaga pede tudo? Eu tenho que saber tudo? Uma pessoa de UX tem que saber tudo do lado técnico? É um UX programador? Ou talvez um programador tem que saber UX também, como a gente estava conversando há pouco, né? Mas como assim? Porque a gente entende que no mercado existem especialistas. Sou especialista em UX, sou especialista em dev, sou especialista em plataforma, sou especialista em negócio, sou um PO que tem uma visão talvez mais generalista. Mas como assim todas as vagas pedem tudo? Então a gente começou a analisar e começou a perceber que cada vaga está de um jeito. Não existe padrão no mercado. Mas existe um certo comportamento também por trás. As principais porcentagens que a gente vê por aqui, ó, porcentagens um pouquinho maior, está relacionada a plataformas de desenvolvimento de bot. Dialogflow, 20%, Rasa, 8%. A gente tem aqui, ó, Alexa, 5%, Lewis da Microsoft, 10%, Watson, 31%. Tudo isso a gente pegou das vagas. Então, a maior porcentagem está nas plataformas. Mas quando a gente olha para as vagas, o que isso mostra para a gente, além disso? Que todas as vagas têm as 3, 4 plataformas. O que eu preciso saber? Eu tenho que saber tudo para trabalhar com bot? E é isso que a gente conseguiu perceber um padrão aqui dentro, que é o padrão do profissional T. O que é o profissional T? É aquele profissional que ele tem uma base generalista, que ele conhece os processos de desenvolvimento de bot, e além disso, ele tem uma base especialista, ou seja, a parte superior do T, a base, sei lá como fala isso, mas a parte de cima do T, aquela parte do T de cima, transversal aí, ela é o olhar generalista da coisa. Ou seja, um profissional, para ser um bom profissional e conseguir ter grandes insights de tudo isso, precisa ter uma visão de ponta a ponta do que é o processo de desenvolvimento de bot. Com as empresas que a gente entrevistou, a gente ouviu a mesma coisa. As empresas falavam assim, não queremos entusiastas, queremos pessoas com pensamento crítico. Mas como assim? A gente está falando de uma tecnologia nova, será que o entusiasta é a pessoa certa? Porque não seria, né? Porque essa pessoa está desbravando um mundo novo, não é? Não, não é. Porque eles falam o seguinte, nas entrevistas que a gente fez com as empresas. O entusiasta, ele já construiu uns 2, 3 bots por ali e ele já se acha um sênior, já se classifica como um sênior por ter 2, 3 bots criados. Mas o ponto é, para você ser um sênior, não adianta você saber muito sobre como construir um bot. Você tem que ter milhares de outras habilidades, tanto hard skills quanto soft skills. E quais habilidades são essas? Entender de ponto, primeiro de tudo, entender de ponta a ponta o que é o processo de desenvolvimento de bot. Ou seja, nós precisamos entender que sim, um bot é uma experiência, então por isso eu preciso investigar as pessoas, investigar o comportamento, as necessidades, os problemas, fazer design em cima disso. Depois eu preciso entender como eu crio uma interação através de texto e priorizar isso, porque a experiência vai ser através do texto ou através da voz. Depois eu tenho que entender quais são as minhas necessidades de arquitetura. Por quê? Será que eu vou usar a plataforma A, plataforma B? Será que eu vou ter integração? Não vou. Será que eu vou depender da ferramenta A ou B? Isso vai impactar a experiência? A gente sempre conecta com a experiência. Então, todas essas análises são importantes todo mundo ter, né? Todo mundo pensar, porque tudo isso impacta na experiência do usuário. Depois, a parte de treinamento, testes, meter a mão na massa, entender a lógica de intenções, por exemplo. Quem, por exemplo, é um UX writer e não compreende a lógica de intenções, vai fazer designs conversacionais que não se conectam com a lógica do Watson ou de qualquer outra plataforma. E isso gera risco em projetos, que a gente já acompanhou vários projetos assim. Então, o que as empresas buscam? Não buscam um entusiasta, buscam um profissional que tem muito mais bagagem. Ou seja, um profissional que conheça o que é o processo multidisciplinar do nosso desenvolvimento de bot. E quando eu falo isso, vamos voltar aqui rapidinho nesse slide aqui, ó, que é este framework, que mostra exatamente todas as etapas, né? Etapa humana, etapa de design conversacional, técnica, treinamento e negócio. Então, ser um multidisciplinar é conhecer todas essas caixinhas minimamente. Conhecer a importância dessa caixinha minimamente. Você saber se comunicar com um lado e se comunicar com o outro lado também. Porque isso é o que faz a diferença. A comunicação entre áreas completamente distintas e muitas vezes conflitantes se tornar uma comunicação fluida. Então, quando eu conheço outro lado, eu consigo trazer também uma estrutura que prioriza não a minha área, não a área técnica, não a área de UX, prioriza a experiência. Isso é o foco, né? Vamos priorizar a experiência.
E além disso, né, então essa parte de cima do profissional T, pensa num Tzinho assim, é a parte de cima. E quando estou falando da parte agora central do T, é a parte de especialização. Porque além de eu conhecer minimamente o que é o processo de desenvolvimento de bot, entender a importância de todas as fases, o que eu faço? Eu vou lá e coloco a parte de especialização. Ou seja, eu sou especialista em integrações. Eu sou especialista em design conversacional. Eu sou especialista em pesquisas. Então, isso se torna, na verdade, algo complementar muito grande. E, por fim, né, olhando, então, esses nossos aprendizados que a gente teve, vamos voltar para cá, o que a gente montou? Um radar de habilidades. E esse radar de habilidades aqui tem o grande pressuposto de conseguir medir e colocar de uma maneira tangível, rápida, prática e visual quais são as habilidades que a gente precisa saber para começar a construir essas nossas soluções de bots, evitando o risco. Esse é o nosso maior desafio. Então a gente tem aqui ó, várias coluninhas, várias linhas cortando aqui o nosso radar. E essas linhas, na verdade, são as etapas que eu comentei agora há pouco, né? Etapa de pesquisa, etapa de design conversacional, arquitetura, construção, QA, curadoria, e tem outros elementos aqui que são mais soft skills. E business aqui também. Então, quanto mais próximo do centro eu estiver, na minha visão, na minha análise, menos conhecimento eu tenho sobre aquele tema. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais distante do centro eu estarei. E o objetivo aqui é a gente fazer uma autoavaliação e conectar as pontinhas e começar a medir o nosso radar, nossa área ali de atuação. Então, por exemplo, ó, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Acho que deu. Behavior, vamos passar aqui rapidamente pelas etapas. O que é o behavior? Etapa de construir, de pesquisar o lado humano. Quando estou falando do lado humano, primeiramente, pesquisa exploratória, né? O base da base da base, fazer uma pesquisa exploratória. Muitos projetos começam sem zero pesquisa, sem planos para fazer isso dentro de planos de tempo, né? Planejamento de tempo para pesquisa. E sem fazer isso, eu desconheço quem é meu público. Mas, além disso, quando eu passo para o nível número 2, eu já aplico e conheço as minhas necessidades, o meu mindset do design thinking. Eu sei que é importante o usuário, deixar o usuário centrado no processo. Depois eu tenho que mapear a jornada desse meu usuário. Obviamente tem milhares de ferramentas de design para a gente aplicar por aqui, mas eu entendendo como que é a jornada do meu usuário, entender qual que é, por exemplo, o meu service blueprint, que é basicamente o meu front stage e backstage, onde eu mapeio todas as etapas, todos os sentimentos do meu usuário, todas as ações, todos os meus touch points, toda a visão do que é a jornada do usuário, eu vou estar cego, não vou saber para onde eu vou seguir. Para depois a gente entrar no aspecto bem mais 360, que é o Human Centered Design, que é um processo, uma metodologia baseada em design thinking em 360 graus que ajuda a gente a descobrir muita coisa sobre o usuário, insights totalmente humanos, a inovação mora aqui, para depois entrar talvez num quesito de personificação. Etapa de interaction pressupõe o quê? Design de interações, no geral. Então, design de intenções, primeiro item, talvez design de fluxos, heurísticas de usabilidade, arquitetura da informação, tom e voz da nossa solução, do nosso chatbot. Seguindo, arquitetura, aqui eu já estou falando do aspecto mais técnico. Conhecer, entender a lógica de uma integração. Porque se eu entendo essa lógica de uma integração, eu consigo basicamente desenhar uma lógica de integração na etapa anterior. Então, aqui tenho basicamente entender, através de uma ferramenta visual, o que são as integrações. Depois começa a vir questões mais técnicas de análise de acoplamento de sistemas. Eu estou dependendo muito das plataformas de NLP ou estou desconectado, minha arquitetura está mais segura, tenho menos risco e, por consequência, eu tenho mais tempo. Fazer uma arquitetura híbrida entre NLP e fluxo e, além disso, entender o nível de acoplamento também que eu tenho dessas ferramentas. Analisar e comparar os provedores de cloud. Será que eu vou usar Watson, Dialogflow, Luis, Rasa? Qual que é? Como que funciona essas clouds? O que elas me oferecem além do NLP que eu consigo utilizar no roadmap do meu produto, do meu bot? E criar uma arquitetura que é muito mais escalável, que a gente tem integração de sistemas cognitivos. A gente consegue, do nosso chatbot, que pode começar simples, ele se evoluir para um chatbot muito mais robusto, muito mais cognitivo, não apenas no entendimento do texto, mas através da imagem, sentimentos e tantos outros serviços que a gente pode colocar. Para depois a gente colocar a mão na massa, ou seja, entender a lógica do NLP, entender como criar fluxos baseados em regras de conversação, criar APIs mais avançadas com múltiplas integrações, integrar sistemas cognitivos. A fase de treinamento é uma fase de qualidade, que eu tenho que minimamente garantir dentro de casa se esse meu bot está fazendo o que deveria fazer antes de ir para a produção. Então, análise de testes. Né? Muitas empresas que eu já trabalhei, que eu já vi, acompanhei, fazem testes exploratórios. Mas testes exploratórios com quem?
com o usuário que entrevistou, com o público? Não, teste exploratório com as pessoas de dentro da empresa. Pô, mas qual que é a lógica disso? Se eu estou criando uma experiência para o meu usuário lá da ponta do meu cliente, da área X, que eu aprendi um monte de coisa com ele, porque as primeiras pessoas que vão testar são as pessoas da minha equipe do lado, que não é o meu público. E isso super acontece, é muito comum. Então, testes exploratórios é o primeiro nível, a gente vai seguindo, vai subindo a maturidade de colocar processos de testes e qualidade dentro do nosso projeto, né? Estratégias de teste, colocar testes unitários, testes de construção, testes integrados, testes de regressão e planejamento e execução desses testes. A gente tem realmente uma fase, um grande portão ali, um gate que a gente chama na parte de qualidade, né? Um gate de qualidade ali que fala assim, ó, o que não passar daqui, gente, é bug em produção, a gente não pode passar. Até a gente chegar no nível de automatizar testes dentro do cenário de bots, que é a etapa de treinamento, ou seja, eu tenho que garantir que esse bot está minimamente treinado, porque senão, gente, vai entrar em produção e vai quebrar facinho. A gente vai ter um trabalho muito maior em qual fase? Na curadoria. E a curadoria, na verdade, é um aspecto de voltar, né? Da gente analisar todo esse nosso framework aqui, a gente volta para trás em todas as etapas. Por que, que o usuário não entendeu o que está escrito? Será que o problema está dentro da parte de interaction, a parte de writing, a parte de GUI? Será que por que, que o meu usuário ele não está se comunicando comigo, sendo que eu esperava que ele entrava dentro desse canal? Putz, a gente entendeu quem é o usuário de verdade? Ele talvez nem esteja no nosso canal, porque a gente não investigou. Então, a curadoria é basicamente voltar em cada uma dessas etapas, entender onde está o problema e buscar uma possibilidade de solução, uma hipótese. E aqui, o que a gente tem na curadoria? Primeiro de tudo, para ser uma pessoa que trabalha com curadoria, um bom curador, tem que ter uma visão multidisciplinar, 360 graus. Ou seja, basicamente esse meinho aqui, ó, conhecer minimamente todas as áreas e a importância dela na experiência. Depois entender sobre análise de indicadores, depois entender a curadoria baseada em UX, depois a curadoria baseada em análise técnica, depois a curadoria baseada em análise de dados. E por fim não, né? Mas voltando aqui para a parte do business, que é a última etapa do outro framework que eu mostrei, qual que é a importância do business aqui dentro? Quais são as habilidades? Visão de negócio, análise de custo de ferramentas, qual ferramenta eu vou usar? Chegou um projeto novo de bot, e agora? Vai para o WhatsApp, eu vou usar um broker, vou tentar conexão direta com o WhatsApp, a precificação vai mudar do WhatsApp. E sempre muda, a precificação das ferramentas também sempre muda. O que eu faço? Qual caminho que eu sigo? Como que eu vou montar minha equipe? Quantas pessoas eu preciso? Preciso de pessoas para curadoria e projetos? Será que eu vou colocar isso para o meu fornecedor? Eu vou contratar isso e eu vou simplesmente deixar com eles? Mas olha o risco que eu tenho. Olha quantas preocupações. Puta, é muita. Então, primeiro de tudo, visão de negócio. Qual que é o objetivo do negócio? Eu não entendo o objetivo do negócio, como que eu vou fazer uma gestão de um projeto de bot? Análise de custo de ferramentas, que a gente estava comentando. Roadmap de produto. Muitas pessoas que trabalham com produto, gerentes de produtos e tudo mais, fazem um trabalho excelente com produto. Mas quando a gente está falando de chatbot, a gente vê pouco isso. Roadmap de chatbot. Por que não, sendo que também é um produto? Então, é extremamente importante saber onde estamos e para onde vamos, e como a gente consegue cumprir os nossos objetivos de negócio. Precificar projeto, outro ponto extremamente difícil, né? Estratégia de bot para o negócio, transformar o negócio inteiro em bot. Então, qual é o objetivo desse radar? Mapear alguns critérios que a gente consegue de uma maneira talvez quantitativa, mais tangível para a gente, e entender onde estamos e qual conhecimento a gente tem. Lembrando que o conhecimento base que a gente espera, que o mercado espera, com base em todas as pesquisas que a gente fez, é o profissional T. O que significa o profissional T dentro desse gráfico? Toda essa bolinha aqui central preenchida, a visibilidade sobre todas as áreas específicas, e além disso, eu me especializar em uma área. Então, sou um dev, por exemplo, eu conheço de ponta a ponta o processo. Eu sei a importância do lado humano, do UX, mas eu sou um especialista em dev. Então, a comunicação entre a equipe fica mais fluida. Sou uma pessoa que trabalha com a parte de UX, a gente vai para o outro lado. Eu tenho esse centro aqui todo preenchido, mas eu começo a subir um pouquinho esses meus pontinhos dentro dessas duas colunas. Curadoria é um aspecto interessante, porque a curadoria basicamente é tudo ao mesmo tempo, né? Então, será que eu vou ser um curador full, que sei o lado humano e sei o lado técnico? Ou vou ser um curador só de UX? Ou vou ser um curador só de análise técnica? Então, o objetivo desse radar é basicamente a gente conectar pontos. E a partir das conexões dos pontos, a gente consegue perceber onde estamos a nível de habilidades e também quais são as próximas habilidades que a gente precisa desenvolver para conseguir fazer uma gestão de projeto melhor e até mesmo mais futuramente, quem sabe, se tornar um mega especialista no cenário dos bots. Muito obrigado, minha gente.
Sou Bruno Fazoli, aqui estão os meus contatos. Fiquem à vontade para se conectar comigo no LinkedIn, manda mensagem, que é muito bom isso, né, gente? Adoro. Obrigado.